Teia Nacional 2026 aqui direto do Sesc Formosa, né, em Aracruz. Aqui ao meu lado o Nego Vina, ele que é delegado, representante aí dos pontos de cultura do Piauí. Nego Vina, qual que é a importância de você estar aqui nesse momento reunido junto com outros pontos de cultura, com outras delegações de todo o Brasil? Primeiro dizer do estado do Piauí, nós estamos aqui em 31 delegados que fomos eleitos na teia estadual para trazer essa cosmovivência cultural, social, econômica, histórica do Piauí, transmitir de geração por geração. Desde as nossas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas, povo cigano, marisqueira, quebradeira de coco, o povo da periferia, os fazedores e fazedoras de cultura. Nós, antes de o Ministério nos certificar como ponto de cultura, é um certificado, mas nós somos ponto de cultura, porque nós somos a resistência, nós somos a luta, nós somos a cosmovivência. E o Piauí traz para essa teia as nossas experiências, os nossos saberes. Nós temos desde a política do Cultura Viva acontecendo dentro dos quilombos, dentro das comunidades indígenas. Nós temos a educação escolar quilombola, nós temos hoje 5 polos de educação escolar quilombola dentro dos nossos territórios. A PENAB, a Política Nacional de Blanc, que é uma política que está chegando lá na ponta e fazendo com que as nossas comunidades realizem suas oficinas, realizem seus festivais, dando visibilidade a essa riqueza cultural do Piauí. E somos ponto de cultura. E a teia, ela é esse momento, como diz o nosso grande e saudoso Nego Bispo, é esse momento de confluência. Então o Nego Bispo, ele dizia o seguinte, abre aspas, quando um rio encontra um outro rio, ele não deixa de ser um rio, ele se torna um rio maior. Então é essa confluência dos saberes que nos faz nos tornarmos um rio maior. E no nosso estandarte a gente traz um pouco do que é essa cultura do Piauí. Primeira referência do nosso guru Nego Bispo, nós trazemos o caju, que é o nosso patrimônio gastronômico caju, a nossa bandeira do Piauí, o guará, o bumba meu boi, mas aqui também nós temos a representação do artesanato em argila, da arte santeira, do canto, da dança. Nós temos também as crocheteiras do Piauí. O Piauí vem com essa força, com essa energia e com essa essência. Então, queremos agradecer o governador Rafael Fonteles, queremos agradecer o secretário de Estado da Cultura, Rodrigo Amorim. Também queremos agradecer a nossa representante do Ministério da Cultura no Piauí, agradecer o nosso presidente Lula, porque isso só é possível porque nós estamos construindo a cada dia a nossa democracia. E somente com governos democráticos a gente consegue, de fato, falar quem somos, o que somos e o que queremos. Nada de nós sem nós. Então, o fazer cultural, a política cultural não se faz sem reuniões, sem teias, sem encontros. É essa construção coletiva que faz com que a política seja, de fato, algo que a gente se sente representado. Então, axé a todos e a todas. Bom, Nego Vina, a discussão a respeito do fomento cultural, a respeito aí dos delineamentos culturais, sempre fez parte da teia, né? Mas na teia 2026 trouxeram a pauta também ligada ao meio ambiente, que é a justiça climática, né? O que vocês trazem de experiência, o que vocês esperam também levar de experiências e vivências de outros estados para o Piauí? Primeiro entender como quilombola, primeiro entender como povos e comunidades tradicionais, nós somos a população que mais preserva o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente ele não está separado de nós. Nós somos o meio ambiente. Então, nós trazemos experiência como a produção
da agricultura familiar quilombola, que não é uma produção agressiva, a gente não usa agrotóxico, a gente não precisa destruir o meio ambiente para poder produzir. Então, a experiência da nossa luta também contra a invasão das mineradoras, do agronegócio, nos nossos territórios indígenas, quilombolas, não só no Piauí, mas no Brasil. Então, nós vamos continuar dizendo sim, que e são os povos e comunidades tradicionais que nessa cosmovivência com a natureza, nós também que somos de religião de matriz africana, e a religião de matriz africana, ela não está separada das matas, dos rios, dos mares, das cachoeiras. Então, que essa energia ancestral, ela possa nos guiar. E que bom que a teia, ela traz esse momento da gente discutir o que é o meio ambiente, o que representa o meio ambiente para nós. Nós saímos de uma COP30 discutindo as políticas de meio ambiente e nós vamos continuar. E dizer para os nossos governantes, não existe comunidades tradicionais, não existe cultura, não existe alimento na nossa mesa se a nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, não for dado a titulação de nossas terras. Queremos nossos territórios titulados. Nós não queremos mais sermos mortos por grandes latifundiários que querem destruir o meio ambiente. Para destruir o meio ambiente, tem derrubado a cada dia lideranças quilombolas, como é um caso recente da mãe Bernadette. Então a gente repudia a qualquer violência contra lideranças indígenas, quilombolas, lideranças de terreiro e tradicional que defendem o meio ambiente. E dizer aos governantes, desde os governos municipais, estaduais e federais, demarquem os nossos territórios quilombolas. Nós não somos nada sem os nossos territórios, porque nós somos os nossos territórios. Então, para que a justiça climática de fato aconteça, é necessário que cada quilombo, cada aldeia, cada comunidade tradicional tenha o documento da sua terra, para que nem um agronegócio, nem uma mineradora possa invadir os nossos territórios. Nós trouxemos várias propostas para implementação no documento que vai ser construído dessa teia, e o Piauí traz várias experiências, e agora a gente entra para esse fórum com o compromisso de representar não só o estado do Piauí, mas representar toda uma luta e uma cosmovivência brasileira enquanto povos e comunidades tradicionais. Estamos aqui com o nosso secretário de Cultura do estado do Piauí, o Rodrigo Amorim, que veio com a gente representando o nosso governo do estado para fortalecer, para se comprometer com a preservação do meio ambiente no Piauí, para se comprometer com essa justiça climática. Então, o governo do Piauí, através da Secretaria de Cultura, da SAF, da SASC e de demais secretarias, se compromete com trabalhar a diminuição da destruição do meio ambiente. Então estamos juntos, essa luta ela é nossa. Direto da Teia 2026, nós estamos aqui, ó, gente, aqui é o saguão, né, onde o pessoal está fazendo aqui as inscrições, já entrando aí para as discussões, para os fóruns, como vai correr agora, o Fórum dos Pontos de Cultura, e a gente vai acompanhar lá dentro. Nosso Brasil tá em guerra, é nosso dever lutar. Valores colonial, colega velho não pode nos representar. Valores colonial, colega velho não pode nos representar. Quem faz do direito todo, colega velho não presta pra governar. Quem luta por liberdade, olha, vem de longe se pensar. Nossa escola é a natureza, os ancestrais quem nos guia, camaradinha, a capoeira. E é um povo indígena. E é um povo preto. Oi, ai, ai.
viva por a vida inteira. Salve Ceará presente, salve todos os estados, salve nossa cultura, nosso chão e nosso axé. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Pajubá de Cabu, estou no CNPDC e anfitrião dessa grande festa. Essa festa que estava sendo aguardada por muitos de nós da cultura. Porque costumo dizer, tem fazedores de cultura e tem a própria cultura. Os mestres da cultura popular não são fazedores de cultura, são a própria cultura, porque mantém a tradição nos territórios. Então os mestres são a cultura, não são fazedores de cultura. Nós mestres não somos fazedores de cultura. E é com grande satisfação que damos boas-vindas a todos e todas, e que aproveite bastante essa festa, esse colorido desses Brasis unidos em um só território, o território do Espírito e do Santo. Estamos de braços abertos para que todos aproveitem bastante, que contribuam bastante, que possamos aprender um com os outros. E nós não podemos deixar de agradecer ao nosso grande presidente Lula, que traz a valorização das culturas populares. Então a gente agradece, vamos evitar misturar, a teia bacana, mas não podemos. O diretor está falando, nós somos, mas evitar os inimigos é bom. Então, é com essa alegria desses Brasis, cada território com seu sotaque, cada território com suas tradições, porque é essa diversidade que forma a cultura viva. E a cultura sempre foi viva, porque cultura e ancestralidade não andam só. Ancestralidade, o sinônimo de ancestralidade quer dizer aqueles que nos antecederam, aqueles que vieram antes de nós. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nossos ancestrais deixou algo para nós podermos cumprir e darmos continuidade. E é a continuidade da cultura viva, cultura popular, cultura tradicional. E essa semente que foi plantada no primeiro governo Lula, que nós temos que agradecer e fazer com que essa política continue. É responsabilidade de todos nós. Responsabilidade de todos nós. Nós não queremos mais ficar sem o ministério. Nós não queremos ficar sem os nossos direitos culturais. E é nessa união que nós pedimos, trazendo para esse Espírito Santo, que saímos daqui com grandes construções, grande proposta, na paz. Brigar, nós vamos brigar lá fora entre nós discutimos e debatemos, mas nós estamos lutando por uma só causa, benefício de todos nós. Então que a paz, que Zambia Plong nos cubra com o seu Mulelê, o seu Alá, o Alá de Oxalá, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo discernimento entre todos nós, para que possamos ter um trabalho harmônico
de compreensão que nós estamos construindo para nós e para o nosso futuro. Que amanhã também seremos ancestrais e boas coisas, histórias deixaremos. Então, como eu falei, dessa semente plantada, eu gostaria também de fazer um cântico sobre essa semente. Saúdo primeiro a nossa ancestralidade, os nossos encantados, os nossos riquíssimos orixás produtos, que nos abençoe e que nos proteja. Eu vou cantar assim, vocês podem responder, alguns devem conhecer esse cântico. Eu já plantei, a semente está plantada. Eu já plantei, vou plantar. Eu canto, eu já plantei, vocês, eu já plantei, vou plantar. Eu já plantei. Eu já plantei. Nossa semente está plantada. Na cidade da Jurema, lá na raiz do Jacutá. Na cidade da Jurema, lá na raiz do Jacutá. Eu já plantei, eu já plantei. Está na raiz do Jacutá. Salve os jurameiros aqui presentes, salve todas as nossas ancestralidades indígenas, salve nossos caboclos de pena, caboclos de corda, e salve toda essa energia que encanta a nossa cultura. Muito obrigado. Diga que dirá do mundo. Nós estamos falando de uma rede potente. Eu venho aqui para agradecer por cada momento que a gente se dedica, que a gente reúne esforços para essa política pública tão potente, e toda a retribuição é poder ver essa energia. A Rede Cultura Viva, eu queria saudar muito aos companheiros e companheiras da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura e a toda a rede de pontos de cultura. Foram mais de 3.500 pontos de cultura que estiveram nos fóruns e nas teias estaduais. Uma salva de palmas a quem também não está aqui. Vocês são representantes, delegados e delegadas eleitos têm uma responsabilidade fundamental, estratégica, que é discutir o balanço, que é discutir a avaliação e discutir os rumos da política Cultura Viva. A gente hoje vive o melhor momento na história da política nacional Cultura Viva. A emoção que eu tive aqui com a gente chegando no palco é de pensar que há 5 anos atrás a gente discutia se vacina funcionava ou não funcionava. A gente discutia se menino podia usar azul ou podia também usar rosa. A gente discutia se a liberdade de expressão era possível ou não. E hoje, no governo do presidente Lula, a gente tem o maior investimento no campo cultural da história, o maior investimento em cultura viva. Nós estamos chegando a quase R$1 bilhão. Estamos chegando a quase R$1 bilhão de investimento na Política Nacional Cultura Viva. Para vocês terem uma noção, a meta número 10 do Plano Nacional de Cultura 2010-2020 falava em 15 mil iniciativas fomentadas de pontos e pontos de cultura que depois ainda passaram para certificadas. Nós estamos propondo, inclusive acabamos de trazer para o encontro, estamos aqui apresentando para vocês também a meta para o Plano Nacional de Cultura ser de fomento a 10 mil iniciativas por ano. Porque nós já chegamos só no governo do presidente Lula e da ministra Margarete Menezes
a 23 mil iniciativas fomentadas, vamos chegar a quase 30 mil iniciativas fomentadas. É a capilaridade em cada território, em cada comunidade, promovendo a população aos bens e serviços culturais. Uma alegria muito grande. Queria agradecer a toda a comissão, agradecer a secretária Márcia Ronenberg. A gente estava há 12 anos atrás, secretária, eu na época como gestor estadual de Cultura Viva, o Leandro Anto, que agora está inclusive falando numa outra mesa, era da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, hoje está com a gente no Ministério da Cultura, e 12 anos depois a gente está podendo fazer a maior teia da história do Brasil, e digo mais, a maior encontro de grupos culturais de base comunitária da história da humanidade. É isso que a gente está vivendo aqui. Esse é o peso da nossa responsabilidade. Esse é o peso do desafio que a gente tem de não só olhar para esses 22 anos de muita importância, de muitas conquistas, da gente ter feito a cultura viva do Brasil virar referência para outros países. A cultura viva nos permite, e falando e me emocionando com o Nego Bispo, saudando a delegação do Piauí que trouxe o Nego Bispo, nós estamos contra-colonizando a partir da cultura viva. A cultura viva é uma estratégia de contra-colonização do Estado brasileiro e as suas lógicas colonialistas, eurocêntricas e reprodutoras de desigualdades e reprodutoras dos interesses das elites. A gente está contra-colonizando na América Latina. Hoje são 18 países que, a partir da experiência do Brasil, passaram a adotar a cultura viva. Hoje nós já chegamos na Europa. A Espanha passa a adotar a cultura viva a partir da experiência brasileira. E temos muito ainda para avançar. É um legado de conquistas, é um legado de avanços. Os pontos de cultura resistiram nos piores momentos, resistiram na pandemia, resistiram no pandemônio, resistiram e lutaram para que a gente hoje pudesse ter Lei Aldir Blanc, para que a gente pudesse ter Lei Paulo Gustavo, para que a gente pudesse ter a Política Nacional de Blanc. E se a gente pode isso, a gente pode muito mais. A gente pode transformar cada vez mais esse país, acabar com a desigualdade, acabar com o conjunto de violências e opressões que a gente vive no país. Viva a cultura viva e viva os pontos de cultura! Muito bem, João, obrigado, meu querido. Pessoal, e agora com vocês, a nossa querida e também companheira de todas as horas, Márcia Ronenberg. Jesus Cristo, chegou a hora. Muita expectativa, muito tempo de construção, vocês construindo lá em seus territórios e a gente construindo e articulando isso nacionalmente. Eu queria fazer um grande agradecimento, profundo agradecimento à Comissão Nacional de Pontos de Cultura, dizer que a gente lá em 2014, eu me lembro lá, eu fazendo o nosso primeiro discurso ali com a ministra Marta, e o compromisso com a lei, né? E o deputado falou, não, nós vamos firmar essa lei foi firmada, 12 anos depois estamos aqui, e Deus quisesse que estivéssemos todos aqui novamente. Isso não é à toa. Isso mostra uma capacidade de resiliência, de resistência, de construção coletiva. A gente está efetivando direitos culturais. A gente está construindo um Sistema Nacional de Cultura. E essa política Cultura Viva é a primeira política que cria esse elo entre os entes federativos. Isso não é pouca coisa. Essa política, ela fala de gestão compartilhada, e é o que a gente precisa aprofundar. As instâncias, os mecanismos, os meios, tudo é um processo de evolução. A política pública, ela é feita por camadas, somas, capacidades e histórias. Muitos antes de nós estiveram construindo esse caminho. Eu gostaria de saudar aqui a Luiz Magalhães, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, a Fundação Cultural Palmares, que traz toda a primeira política afirmativa na área da cultura, e dizer como a Cultura Viva transforma isso tudo numa grande macro-política. Porque dentro do Cultura Viva tem o patrimônio e a memória, dentro do Cultura Viva tem as artes, tem a acessibilidade, tem a cultura digital, e tem, enfim, tantas coisas, mestres e mestres, saberes tradicionais, culturas indígenas, culturas quilombolas, mas também tem a cultura urbana, a cultura digital, a cultura hip-hop, a cultura funkeira, o brega. A gente é o retrato do Brasil. E esse ativo de ser o retrato do Brasil ainda está por ser apropriado, está por ser reconhecido. E o que a gente está fazendo aqui, efetivando direitos, mas também fazendo ser reconhecido um patrimônio
e um ativo que muda o lugar de construir esse país, que muda o olhar sobre o que queremos fazer nesse país e como queremos o nosso país. Eu falei hoje pela manhã no Fórum de Gestores que a gente vive um momento de transição energética e de transição ética. E é a cultura que faz a transição ética. Sem ela a gente não faz a transição energética. Por isso estamos aqui. Eu queria somente saudar vocês. Eu vou estar agora entrando na reunião do Iber Cultura Viva, com 11 países presentes. São 14 países na adesão. O Brasil, pela segunda vez na presidência, eu tive na primeira presidência lá em Natal, assumindo ali o conselho. Agora de novo fazemos um mandato, 10 anos do Iber, agora um pouco mais, 12 anos junto com a Cultura Viva. E a importância da gente ter uma conexão regional, que transpassa governo. E o que a gente quer construir aqui, gente, é uma política de Estado. É uma política como a educação, como a saúde. A gente está vivendo um embrião disso. E eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu estive lá construindo o SUS e sigo construindo o SUS, porque o SUS também estará aqui com a gente. A gente lança durante esse evento Cultura Mais Saúde. Porque todo ponto de cultura promove saúde. Todo ponto de cultura cuida. Todo ponto de cultura lança luz sobre as nossas almas, sobre a nossa capacidade de ser humano, de reconhecer o outro, de aprender a respeitar. Muito temos ainda que trazer coerência para as nossas práticas. De repente, nem todos nós separamos os lixos orgânicos dos inorgânicos, mas a gente vai voltar para casa com uma pauta forte da justiça climática e vamos fazer 100% desses pontos de cultura levarem isso a afinco. Ter uma consciência ecológica forte, isso a gente precisa. Não jogar o cigarro no chão, não é para os outros, é para todos nós. A gente tem que ser coerente com essa proposta. E os pontos de cultura são inspiradores, são articuladores, são território. Eles levam a cultura, a política de cultura, a comprometer o território. Eles levam a política de cultura a trazer o meio ambiente, o plano clima, a repactuação, a política de saúde, a política da diversidade local, nacional, para dentro desse espaço. Essa teia tem uma característica muito importante. Ela aprofunda as nossas ações estruturantes. Ela amplia as nossas ações estruturantes. A gente começa a comprometer recursos de outros ministérios. Estamos aqui, a diretoria, a gente aí elaborando como é que a gente vai fazer a sequência dos pontões. E aí, ao fazer a sequência dos pontões, eu pergunto, e aí, saúde, você não quer dar aquele recurso para fazer um pontão de cultura e saúde? E aí, Ministério de Desenvolvimento Agrário, vamos fazer um pontão de águas, campos e florestas, culturas, águas, campos e florestas? Vem aqui ser parceiro. Então a gente está começando a mostrar que os pontos de cultura são estruturantes para o conjunto das políticas. Porque os direitos culturais alavancam o conjunto dos direitos, alavancam a prática da cidadania, a memória, a identidade, o pertencimento, o sentido de vida. E é disso que a gente está falando aqui. Eu queria agradecer imensamente cada um de vocês. Essa rede é muito potente e a gente tem que saber conviver de maneira forte, democrática, construir os nossos mecanismos e saber negociar em cada ente. O município é um ente, o Estado é um ente, o Ministério é um ente, e eles têm que fazer articulação federativa. E é muito importante que vocês contribuam para que esse processo seja cada vez mais institucionalizado, seja mais adequado às realidades das diversidades. Eu sempre gosto de falar que a diversidade é a capacidade de ser específico também. Ninguém cabe todo mundo numa palavra. Quanto mais a gente abre essa palavra, mais é como uma árvore. São galhos e galhos, no campo LGBT, no campo das expressões de matriz africana, das culturas tradicionais, quando a gente abre o leque dos povos e comunidades tradicionais. E aí a gente tem todo um processo hoje de renovação do Conselho Nacional de Políticas Culturais. E a gente conquistou uma cadeira no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Isso cria uma tendência que todos os conselhos abram esse espaço. Alguns já existem, mas é meio informal. A gente está ganhando institucionalidade. A gente vai ter também uma nova instância de negociação, de envolvimento, de articulação, que é o Colegiado Cultura Viva, que tem forte articulação com essa comissão, que tudo tem que ser feito
em harmonia, que a gente é jabuticaba, mas a gente faz parte do mesmo pomar. E a gente quer influenciar o que a gente tem de novo, como a gente influenciou o Viroski, né? A gente quer influenciar também o MIC, construindo essa política que é intersetorial, é intrafederativa, é interfederativa, é interseccional e nos une como pessoa humana. Então é isso, que nós consigamos agir com força, avançar nas nossas conquistas. Eu estava dizendo que estava cantando, né? Eu vou plantar, eu já plantei, eu estou plantando, vamos plantar mais e vamos colher muito. Muito obrigada! Andei, 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 não pude encontrar um lugar que fosse meu, tive que criar. Aprendi nos caminhos da vida que amar é sofrer, insistir em querer, comungar, alegria e a dor, e viver, só viver, esse é o mundo do amor. Andei, 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 não pude encontrar um lugar que fosse meu, tive que criar. Tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo que dá tudo, no outro tempo nada faz. Equilibrando no tempo, aprendi a viver em paz. Andei, 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 não pude encontrar um lugar que fosse meu, tive que criar. Cada um de nós temos um lugar só seu, lugar que é o seu interior, nosso coração, nossa mente, esse nosso rio de dentro que corre dialogando com todas as belezas que é da nossa natureza. E ao nos dialogar com o outro, estabelecemos contatos, estabelecemos o que chamamos de cultura. E é neste lugar de nos relacionar uns com os outros, daquilo que eu sinto, daquilo que eu carrego, daquilo que eu penso e daquilo que eu desejo, não só para mim, mas para os outros, que nós conseguimos manter esta coisa maravilhosa que é a cultura viva. Esta ação que não é só minha, que é quando eu me divido com o outro, é quando eu reconheço que tem uma outra atividade, e é quando a gente trabalha dentro de uma comunidade, e é por isso que nós somos de uma ação comunitária. Não há ponto de cultura sem uma ação comunitária, não há ponto de cultura sem uma troca de cultura, sem uma troca de sentimentos, sem um partilhar, sem um dividir aquilo que é seu com o outro, reconhecer no outro aquilo que também faz parte de nós como ser humano. E é nesse sentido que a gente aqui, na Cultura Viva, talvez esse exemplo para todo o país de um movimento que nasce da base, nasce da diversidade daquilo que somos nós em cada canto desse país, daquilo que somos nós em cada manifestação cultural, por mais diferente que seja, ou por mais que seja de uma ancestralidade tão diferente, tão permanente em nós mesmos até hoje, como é as matrizes amazônicas, que é a base da nossa cultura, a base da formação de todo o nosso povo brasileiro. Foram dos povos amazônicos os nossos primeiros anfitriões nessa terra. Foi eles que receberam os invasores. Foi eles que dividiu o abraço com os povos de matriz africana que aqui chegaram para dar o seu suor e ajudar a construir esse país. E essas duas nações, essas duas culturas que abraçaram esse país e que vem até hoje mantendo e enriquecendo, não só na nossa vida e no dia a dia, mas na nossa alma, no nosso interior, como sentimento maior do nosso espírito humano desse país chamado Brasil. Chamado Pindorama, como bem disse a nossa companheira irmã hoje no encontro dos pontões. E é nesse sentido que nós não somos só nós, sociedade, só nós, povo lá, em
isso vale. Nós também dividimos e aprendemos a nos dividir e aprender a política, aprender a nos relacionar com o poder, com as linguagens artísticas, com a dimensão que é o Estado, porque tudo vem do Estado e tudo está no Estado, porque o Estado também somos nós. E é nesse sentido que a gente tem orgulho de, neste governo, dizer que é um governo que também é nosso. Um governo que também passa pelas nossas desejos. Um governo que também não só nos escuta, mas que há espaço para que a gente seja nós mesmos com aquilo que nós pensamos. E é isso, Márcia, que a gente, nessa gestão, a gente conquistou bastante sonhos, que eu acho que, eu digo sempre que tudo certo no tempo certo dá certo. E a gente, quando criou a Lei Cultura Viva, e que a gente lutou tanto sobre algumas coisas para a IEM, e algumas coisas que a gente achava bem ousado naquela época, e não foi possível, quis o destino que depois de algum tempo a gente conseguisse isso agora como, por exemplo, algo bem simples, gente, mas o cadastro único de pontos de cultura. Parece pouco, mas é a maior importância nós termos um único lugar nesse país que reconhece a nossa atividade em cada lugar desse país como ponto de cultura. Isso nos dá a condição de lutar por mais, pela divisão de recursos. E é nesse sentido que também é nessa gestão que a gente conseguiu, né, João? Que a gente deu um salto e ali no apagar das luzes que a gente conseguiu não só aprovar a Lei Aldir Blanc, mas que na sua implantação a gente conseguiu garantir um percentual para a cultura viva. Isso é uma conquista fabulosa, de que nós temos garantido para nossas políticas, para a nossa diversidade, nossas ações, um percentual obrigatório para todas as camadas da cultura viva nesse país. Aí é pouco, realmente. Nós éramos cerca de 2 milhões, ou 2 mil pontos de cultura, né? E hoje nós somos 15 mil pontos de cultura. É óbvio que poucos deles ainda são fomentados, mas todos eles são reconhecidos. E isso é o primeiro passo. E como dizíamos lá no início dessa gestão no Brasil, que estabeleceu algo novo, que é de reconhecer o seu povo, de estabelecer diálogo com a sociedade, desde o primeiro governo Lula, em que a gente, essa dimensão o SNIC, quando se buscava ter cadastro, ter índices para que a gente pudesse dimensionar, para que a gente pudesse ter força de colocar na mesa de negociação política a necessidade de mais recursos. E acho que nós estamos fazendo nosso papel. Quando cada um de nós resiste no nosso território, resiste fazendo aquilo que nós sabemos fazer, que é a nossa arte, a nossa cultura, e que a gente se organizou em tão pouco tempo para atingir a meta do plano de 15 mil pontos de cultura, nós temos hoje a necessidade de mostrar que talvez não é só 10% que nós precisamos para a cultura viva dentro, mas mais recursos, que nós precisamos também, temos a condição de dar para nossos companheiros que hoje representam a gente dentro da gestão, dentro da disputa de poder, de recursos, mais recursos para ações nacionais. E é isso, gente, que nós a partir de hoje aqui estabelecemos no nosso fórum. Não é um lugar de guerra ou de divergência, mas de alinhar, de compreender, de a gente poder tirar nossas dúvidas, e para que a gente possa sair daqui mais unidos e mais fortes por uma cultura viva que venha dar mais saltos e reconhecer coisas como Minha Casa, Minha Vida do Ponto, que é algo que nossa casa, precisamos garantir a sede de cada ponto, a estrutura de cada ponto para que ele funcione. Precisamos garantir um lugar mais simples em cada prefeitura, que por menor que seja o valor que ela recebe do PENAB, ela tem condição de garantir a manutenção do seu ponto de cultura, do auxílio em cada prefeitura. E são esses lugares. E aí, às vezes, a gente encontra dentro dessa linguagem artística companheiros mesmo que dizem, mas por que cultura viva? Por que isso? Por que não há uma outra linguagem como o teatro, que eu sou do teatro? Por que não a dança e tudo mais? E é isso que nós estamos fazendo a cada dia, esse trabalho de formiguinha, de esclarecer para que a gente perceba aquilo que é meu como arte ou como produto privado
não faz parte do produto da cultura viva. A cultura viva é uma ação coletiva, é uma ação que nós fazemos entre o coletivo para doar à sociedade. E esta é a grande diferença. Então não é, às vezes, o nosso trabalho privado é que mantém esse nosso trabalho coletivo. E é por isso que, mesmo com tanto fomento e com a falta de mais fomento, a gente não deixa de manter esta cultura viva em todo o país. Viva a cultura viva e até amanhã estaremos unidos. Obrigado, mestre. E já de pronto, a gente chama aqui a nossa companheira Alice, para também, em nome da Comissão Nacional, saudar a todos. Uma salva de palmas para a Alice, gente. Gente, boa tarde. É uma honra estar aqui como mulher nordestina, de uma cidade pequena do interior da Paraíba, poder representar todas as mulheres aqui dos pontos de cultura que trabalham, que se esforçam, que atuam em cada de suas comunidades, apesar de todos os seus afazeres. A Comissão Nacional de Pontos de Cultura traz hoje, com muita satisfação, o resultado de uma resiliência desses 20 anos de pontos de cultura, quando nós tivemos um hiato, quando a Comissão, a Política Nacional Cultura Viva, teve um apagão perante ao governo, e nós, da Comissão, conseguimos comunicar e trabalhar com cada um dos pontos que eram resistentes e conseguiam estar em seus pontos de cultura, fazendo o que era ser ponto de cultura, mesmo sem fomento. Mesmo sem fomento. Então nós precisamos reconhecer agora que este fórum é um resultado de 27 fóruns discutidos nos nossos territórios, onde debatemos os eixos que vão nos nortear para a nossa política pública durante os próximos anos. Há uma responsabilidade muito grande da participação da sociedade civil como protagonista dessa lei, para que o poder público possa ter esse norteamento e saiba como chegar da melhor forma possível lá nos municípios pequenos, como o meu, que é um município pequeno que só tem 15 mil habitantes e 7 mil habitantes na cidade, mas que possam implementar a Lei Cultura Viva de uma forma municipalizada. Cada delegado, delegada que está aqui tem este papel de voltar para os seus territórios e fazer com que a implementação dessa política pública seja descentralizada, seja municipalizada e que se torne de fato a maior política pública de descentralização e de garantia do acesso ao direito à cultura, que não tem, os municípios pequenos não têm essa realidade, e as grandes periferias também não têm essa realidade. Então, somente através de uma gestão compartilhada, do poder público escutar o que a sociedade civil, através de seus pontos, através de suas redes municipais, suas redes estaduais e seus fóruns se saiam fortalecidos, os novos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, porque vocês vão ser, a nossa fala vai ser a nossa representação durante todo esse tempo. Então eu quero deixar essa mensagem aqui, porque nós possamos nesse fórum ter a paciência de escutar, a solidariedade de reconhecer o trabalho do outro e a resiliência de entender que você é parte de uma rede de pontos de cultura e que cada um da gente entregue o fio do seu ponto para o outro ponto, para o outro ponto, para o outro ponto, e que se possa formar esta grande rede de pontos de cultura, porque pontos sem fio de rede não existem. Então
Então, nós precisamos estar conectados e o nosso fórum aqui é prova disso. Somos 870 delegados eleitos com mais de 3.000 pontos de cultura que se reuniram e que se debateram os nossos eixos que vamos discutir aqui e que vamos aprovar como diretrizes e estratégias para as ações que nós vamos voltar para nossas bases e trabalhar junto com o município pequeno, com o nosso gestor que está lá, que tem o dinheiro lá da CUNAB, mas não só o dinheiro da CUNAB. Precisamos exigir, como já foi falado aqui, mais recursos para os 15.000 pontos de cultura, para a gente ter uma sustentabilidade e uma gestão compartilhada. Nosso lema deve ser sustentabilidade e gestão compartilhada, para a gente saber dizer como é que precisa ser gasto esse recurso e como nós podemos tecer essa teia. Muito obrigada. Márcia, você realmente é uma referência nessa gestão, porque você soube fazer esse fiar dessa teia e fazer nos acreditar que era possível estar aqui defendendo não uma política pública de governo, mas uma política pública da sociedade civil. Muito obrigada. Muito obrigado, Alice. A gente agradece então agora a mesa. A Márcia tem alguns compromissos, já tinha avisado para a gente. Obrigado mais uma vez, Márcia, João Pontes, Pai Jeová. A gente compõe a mesa para fazer agora. Vamos dar uma salva de palmas para eles primeiro, né, gente? Mais uma vez agradecer. Obrigado, João, mais uma vez, querido. O quê? Um fotão? Ah, Márcia, tá pedindo um fotão, Márcia. Só que jeito vocês querem essa foto? De lá pra cá? Pode ser então, Márcia, aqui assim, ó, na frente aqui, ó. Aí dentro vocês fiquem. A galera aí de pé, então, pode ser? Ajuda aqui, fotógrafos. Teia, olê. Pessoal, a gente compõe então agora a mesa de organização dos nossos trabalhos. E viva a rede de pontões! Viva os agentes jovens, cultura viva! Viva os mestres e as mestras do nosso Brasil! Teia 2026, agora eu converso com o Joab Santos, ele que representa o estado de Goiás, né? Ponto de Cultura, Corporação Musical Santa Cecília. Também representa aí um segmento importante da cultura, que é a música, né? A música brasileira sempre presente em corporações musicais, né? Mostra a tradição que nós temos enquanto coletivo também. Joab, qual que é a sua atuação hoje aqui na Teia 2026, né? Tendo essas prerrogativas que eu já apresentei, dessa participação? Prazer, André, é você, prazer a todos da TV Cidade, é um prazer estar aqui falando com você, com todos os ouvintes e telespectadores. Eu sou o Joab, né, assim como você apresentou, eu represento o estado de Goiás, eu represento também o Ponto de Cultura Corporação Musical Santa Cecília, da cidade de Jaraguá. É uma das bandas mais antigas do estado de Goiás. Nós vamos completar esse ano 157 anos de atividades ininterruptas. Então, assim, falar de banda, falar de cultura, de musicalidade, é com a gente mesmo. Eu tenho muito orgulho de poder estar trazendo essa culturalidade da minha cidade, do meu estado, aqui para a Teia Nacional, para a gente falar de diversidade, falar de musicalidade e de muitas outras coisas. Nesse sentido, a Banda Santa Cecília de Jaraguá, ela me constitui como artista, como cidadão e como defensor. Eu também faço parte da Associação dos Defensores do Patrimônio Histórico e Cultural da cidade, que tem uma nomenclatura que é AMA Jaraguá.
Então, assim, a Banda Santa Cecília, ela é o reflexo de todas as culturalidades da nossa cidade. Ela está presente, ela é uma banda presente o ano todo em várias atividades, né? Como todos sabem, Santa Cecília é padroeira do canto e da música, e a nossa cidade, o nosso estado, tem muito prazer, muita honra em ter essa instituição lá, que é mais do que centenária, é uma instituição que ela leva cultura, leva culturalidades, ela leva musicalidade, cidadania e oportunidades. Então estar aqui na Teia Nacional podendo falar e incentivar, né, justamente a cidade de Taubaté, que teve uma Banda Santa Cecília, eu reforço aqui com vocês esse compromisso, né, de estar auxiliando vocês também, compartilhando os nossos saberes com vocês, porque é importante resgatar a história da Banda Santa Cecília de Taubaté, é vocês resgatarem a história da identidade de vocês mesmos. A musicalidade, a sonoridade de vocês precisa ser fortalecida, vivenciada, respeitada e salvaguardada. Então, nós, da Banda Santa Cecília de Jaraguá, estamos dispostos, com as nossas portas abertas, com o nosso formato, para poder compartilhar e levar culturalidade e musicalidade também para esse resgate importante que é a Banda Santa Cecília de Taubaté. Bom, e aqui você também está aí como delegado, né? Antes era delegado de Goiás, mas agora é um delegado nacional. Conta pra gente como que é esse processo, né? E dentro dessa representatividade, quais são ações que você adota, né? Agora está acontecendo inclusive o fórum, né? Para poder delinear os próximos rumos da cultura viva, os próximos rumos da cultura no país. No ano passado, o estado de Goiás foi um dos primeiros a realizar a teia estadual. E nós somos eleitos, né, dentro dessa delegação, um dos 30 representantes. Nós estamos aqui hoje também representando o estado de Goiás, nessa delegação que é muito importante. Está acontecendo o fórum, que é hoje e amanhã, para poder debater justamente isso, o futuro, né, da cultura viva, que é muito importante a gente delinear quais serão os próximos passos dessa política pública, que é de suma importância, porque ela é uma política que alcança, aponta aqueles que fazem, os fazedores de cultura, os mobilizadores, os mestres da cultura popular mesmo. Então, é a gente falar, discutir sobre os pontos e pontões de cultura, esse fortalecimento da rede. Então, é um prazer muito grande poder estar representando também o meu estado de Goiás, a terra do Piqui, é muito bom mesmo, né? E a gente reforça mais uma vez esse compromisso de que o nosso estado de Goiás, as nossas culturalidades, a Banda Santa Cecília de Jaraguá está de portas abertas para a gente poder ser reflexo, estarmos de mãos dadas para poder a gente unir essa musicalidade, essa sintonia, essa harmonia e fortalecer não só a Banda Santa Cecília de Taubaté, mas tantas outras instituições, grupos musicais que queiram andar de mãos dadas com a gente. Porque viver música, viver banda, é viver a própria cultura da nossa identidade. Não tem como viver sem a musicalidade. Então a música é vida e viva a cultura viva. Viva a cultura viva, e dentro disso nós temos um compromisso também, que pelo próprio tema da teia, parece que agora os pontos de cultura já saem com não com uma cartilha, né? Não com um direcionamento, que eu acho que os pontos de cultura já fazem isso, né? Mas a questão da justiça climática, né? Como que você também vai trabalhar junto aos pontos de cultura, não só aí a Banda Santa Cecília, mas outros de Goiás, né? Com toda essa experiência que você está levando, né? Para debater a questão da justiça climática no território. Exatamente, André. A gente, na verdade, não sai daqui com essa cartilha pronta. Na verdade, nós já estamos chegando, todos esses delegados de todas as entidades, né, federativas, eles já chegam aqui com essa consciência, né? Nós iremos retornar para os nossos estados, para as nossas regionais, para os nossos municípios, preparados e prontos para ramificar essa conscientização, para trabalhar a questão da justiça climática, da sustentabilidade, da questão dos povos, né, que dependem da terra, porque a cultura também é da terra, da cultura alimentar,
da cultura familiar. Então nós vamos sim empregar nos nossos pontos de cultura, desses mobilizadores, fazedores de cultura, essa consciência da sustentabilidade, de como preservar de fato o meio ambiente. Nós não estamos aqui mais para discutir o futuro da justiça climática. Nós estamos aqui já para empregar e colocar em prática as ações importantes para poder salvar o nosso meio ambiente, salvar o nosso planeta, e é através dos nossos pontos de cultura, porque eles dialogam muito próximo com a sociedade civil. Então é muito importante que nós retornemos para os nossos estados, as nossas localidades, tendo essa consciência de que através da Sexta Teia Nacional nós iremos ramificar no Brasil todo essa consciência da justiça climática para todos os povos. Dentro da justiça climática, vamos pensar assim, a gente vem pós-pandemia focando muito nas questões das ervas ancestrais. Então lá eu estou fazendo muito a questão da cura emocional, com incensos, com ervas frescas e também ervas secas, escaldapés e alguns banhos, e fazendo a junção das ervas, né? A erva quente, a erva morna, a erva fria, dando o equilíbrio. Então, nesse momento, a gente está trabalhando essa questão e também fazendo uma horta comunitária. Há pouco tempo, a gente está desenvolvendo lá essa questão da horta comunitária na nossa comunidade, bem ao ladinho da nossa sede, que é a minha casa mesmo. Bom, falando aí dessa questão das ervas ancestrais, a gente fala de ancestralidade, né? De conhecimento passado, de mãe para filha, de pai para filho. Quem são essas referências em Embu das Artes, especialmente para a senhora, né? Que consegue fazer esse trabalho que hoje a gente não vê, né? Em muitos lugares. Hoje a gente vê a cada esquina uma farmácia se abrindo, né? Mas e muitas vezes esse conhecimento deixado de lado. Como tem sido feito esse trabalho de resgate, de pesquisa, né? De trazer também esses mestres e mestras que são referências nesse sentido? Por exemplo, eu tenho já na minha família, então meus avós, minhas tias, a gente já foi criado, a gente já cresceu com a questão de chás, né? E tudo que a gente fazia assim, por exemplo, café era uma coisa que a gente tomava cafezinho com leite, a gente não tinha aquele hábito de café. Então a criançada era chá e os mais velhos café, né? Então hoje, por exemplo, meus avós, que eu venho dessa linhagem de questão voltada para as ervas, hoje eu tenho a minha Yalorixá, que me passa muitos fundamentos também em questão às ervas. Então, por exemplo, tenho 3 semanas, eu estava no Pernambuco, e a proposta que eu fiz dentro da gira formativa foi justamente trabalhar as ervas nesse sentido, com escaldapés, com banhos e com os incensos. E isso eu já trabalho há muito tempo, porém eu não levava isso para fora, ficava muito ali dentro da comunidade. Então, pós-pandemia, entendendo que as pessoas vieram com ansiedade, vieram com pânico e com tantas outras doenças, vamos pensar assim, eu comecei a pensar, vamos tirar um pouco o remédio, né? Vamos deixar a farmácia de lado e lembrar algumas coisas que meus avós, que minha mãe, que minhas tias faziam com a gente. E aí eu comecei a trabalhar essa questão. Vamos tomar mais chá, tira um pouquinho desse remédio. E lá em casa eu tenho muitas ervas. Então, todos os encontros que a gente tem, eu sempre faço um baldão de chá para todo mundo. Toda visita que chega em casa, a gente tem o chá de ervas, né? É mais ou menos nesse sentido. E a horta, ela veio junto também para fortalecer com que as pessoas estejam ali, não só a nossa comunidade jongueira, como o entorno. Então, o nosso foco é pegar as crianças do bairro para ajudar nessa plantação. A gente ainda está preparando a terra agora. Bom, a senhora fez um rito, deixou a sandália da senhora lá e ficou descalço. Isso tem a ver com tudo que a senhora faz, né? A questão da ancestralidade, a questão aí do humus, né? Da terra, dessa conectividade. Isso é buscar também o que o ser humano tem de cultural, mas que está aí meio adormecente dentro do organismo, dentro da alma. Também, porque assim, sou jongueira, né? Então, além de jongueira, aí quando a gente fala, né? Eu trabalho os incensos, eu sou de Embu das Artes hoje, mas a minha tradição é Minas, né? Eu venho do jongo pelo meu avô João Adão e minha tia Lia. Aí tem o mestre Gil, jongo de Piquete, que é meu irmão. E aí a gente está no Embu, então... Mundo pequeno que a gente conhece, mestre Gil. Pois é. Então, olha a ramificação. E aí eu trabalho com artesanato, estou mexendo com a terra, né? Então, nada mais justo, jongueiro já é pé no chão. Mexendo com a terra tem que estar com o pé no chão. E nesse...
pegar energia mesmo. E nesse sentido que a TEIA propõe hoje aos pontos de cultura já está sendo feito, né? A justiça climática, né? Que trabalha na terra, trabalha a mente, trabalha a questão da preservação também, né? Exatamente. Eu saí de São Paulo falando bem assim. Nós estamos num momento crucial. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu falei, embora tenhamos demandas, mas eu quero o bem viver. Então eu vim já com essa cabeça, eu preciso relaxar, eu preciso descansar. Eu abandonei um pouco o celular. As pessoas ficam perguntando, no meu tempo eu estou respondendo. Também para trabalhar um pouco essa questão, sentir esse novo ar, conhecer essas novas pessoas. Já andei aqui, já fui vendo onde tem uma plantinha diferente, eu quero uma pedra diferente, eu quero uma areia daqui diferente. Então tudo isso faz parte, a gente vai juntando, né? A gente vai juntando e fortalecendo. Porque quando a gente fala de rede, quando a gente fala de teia, não é eu chegar aqui e sair vazia. Eu tenho que levar nem que seja um grãozinho de areia daqui. E um pouco também de conhecimento das pessoas que estão aqui dos outros estados. E esse conhecimento está sendo posto à prova ali dentro, né? Sim. Porque o fórum, nós estávamos lá registrando até agora há pouco, Fábio Gama aí nas câmeras, estava quente essa discussão lá, hein? Tá só começando, né? O bicho vai pegar amanhã, eu acho. Hoje está no aquecimento. Eu acredito que amanhã, depois dos eixos, amanhã acho que vai ferver mais. Hoje está light, você não viu nada. Dessas discussões, qual a senhora acha mais importante? Nós estamos, desde da teia estadual, focada, não, da teia estadual, focados em levantar a bandeira da lei dos mestres. Então aqui a gente vai reunir, a gente vai dar um grande grito. Então assim, é a primeira proposta das 10 e eu acredito que todos os estados estão empenhados nisso. Então uma delas é a lei dos mestres, é salvaguardar os nossos mestres. E falamos sempre, cultura viva, viva. Essa questão da lei dos mestres tem mais de década, né? Que já se arrasta no nosso país. Não sai e... Por que não sai? Porque ainda tá faltando uma bancada lá para dar a canetada, né? Então a gente tem que tirar isso daí dessa Câmara e realmente a gente quer aproveitar a presença do presidente. A gente pode aproveitar a presença do presidente, dar esse grande grito e quem sabe em uma semana a coisa começa a andar, mas está parado lá numa bancada ainda. Mestra Sol, muito obrigado pela entrevista. É sempre um prazer a gente entrevistar uma mestra. Uma mestra com tanta ancestralidade como você tem. A gente, como eu falei, já conhecíamos o mestre Gil, não tive essa oportunidade ainda de conhecê-la, né? Mas aqui na TEIA 2026 nós estamos tendo essa oportunidade. Isso aqui é tudo muito mágico, né? A gente se viu lá, correndo em Campinas, estava borbulhando também, mas a gente acaba tendo o momento certo. Não era para ser lá, era para ser aqui. Direto aqui de Aracruz, TEIA 2026, Mestra Sol, falando um pouquinho aí sobre ancestralidade, sobre ervas medicinais, ervas ancestrais e sobre cultura de base, cultura de raiz. E vamos preservar. Vamos preservar.